sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel e nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse Conselho Regional, o nosso primeiro de 2021, e acredito que já é o nosso terceiro online à distância, sem poder a gente se encontrar pessoalmente, né? Mas estou muito feliz da gente ter essa oportunidade de se reunir, mesmo que virtualmente, para aprender da palavra e também para poder ouvir um pouco sobre como tem sido os trabalhos na nossa região e decidir coisas importantes sobre o nosso trabalho.
Para quem não me conhece, eu sou o Josué, mas na BU todo mundo me chama de Caps. Eu tenho 32 anos, sou casado com a Vivian, sou pai da Clarice. Atualmente eu moro em São Carlos e sou formado em engenharia aqui, engenharia elétrica. E talvez algumas pessoas realmente não me conheçam, mas esse é o meu último CR como obreiro da região. Eu já estou trabalhando aqui com vocês desde 2012. Eu entrei na BU como estagiário, em 2013 como obreiro regional e agora em 2021 eu estou completando esse ciclo de mais de 8 anos aí trabalhando na equipe da região. E estou um pouco triste por isso, né, por deixar esse trabalho, por não estar mais com vocês e principalmente por não poder fazer isso pessoalmente, essa despedida pessoalmente. Mas eu tô feliz porque sei que a região está em boas mãos, né? Deus tem levantado outros obreiros, a gente tem o Pedro e a Fabi que estão trabalhando, feito um ótimo trabalho aqui na região, temos muitos assessores auxiliares também e creio que Deus vai continuar apoiando e cuidando da nossa região. Mas eu não vou deixar a BU, né? Eu vou continuar trabalhando na BU, só que agora num papel um pouco diferente, como secretário de formação e engajamento missionário. Depois, talvez em outros momentos do CR, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria começar fazendo essa pequena apresentação sobre mim. Como vocês talvez devam saber, né? Nós estamos trabalhando aqui com o tema A Missão que Não Naufraga. E o nosso texto base para a exposição bíblica de hoje é Atos 27. A gente compartilhou durante a semana um pequeno guia de estudos para vocês se prepararem para esse momento. Foi compartilhado lá pelo Instagram. Não sei se todos leram, se todos conseguiram acompanhar, mas se você ainda não leu o texto de Atos capítulo 27, eu sugiro que você pare o vídeo agora, né? Dê um pause aí e dê uma lida no texto, né? Nesse texto de Atos capítulo 27, o capítulo todo. Então, se você ainda não fez isso, aproveite para fazer isso agora, porque a gente não vai parar para ler o texto, tá? Então, eu vou correr ao longo do texto, mas acho que é importante, se você ainda não leu, você dar uma paradinha e ler aí. E eu quero começar a nossa reflexão a partir do texto fazendo uma pergunta. Na verdade, algumas perguntas, né? Queria que você pensasse, né? Sua vida daqui uns 10, 20, talvez 30 anos, né? Como que você acha que você vai contar a história do seu tempo de ABU, a história do seu grupo de ABU? Imagina lá que você está tendo seus filhos e eles estão entrando na universidade e você vai falar do seu tempo de ABU. O que você vai ter para dizer para eles? Será que você vai ter histórias legais, né? Que tipo de história você vai contar? História de um grupo que fez um trabalho bacana, que conseguiu muitas coisas, ou de coisas difíceis, né? Porque, sendo bastante realistas, nós sabemos que daqui a algum tempo, ou talvez nem demore tanto tempo, alguns grupos cresçam muito, mas outros grupos, inclusive o seu, pode simplesmente deixar de existir. Essa questão da pandemia, por exemplo, tem atrapalhado muito algumas questões do nosso trabalho como ABU, a renovação de liderança, a continuidade dos estudos bíblicos, o próprio exercício missionário que nós temos que fazer. E a gente não sabe como que as coisas vão ficar daqui, sei lá, poucos anos, 5, 10, 20 anos, né? O que vai acontecer? Como eu disse, eu também, nessa questão de sair do trabalho da região, eu tenho pensado bastante sobre isso, né? Como que daqui a um tempo eu vou olhar para trás, como é que eu vou poder dizer que foi o meu trabalho? Será que eu fiz um bom trabalho, né? Quais que foram as minhas contribuições para a região? Fico pensando, será que eu deixei algum legado? Como será que as pessoas vão olhar para o trabalho que eu fiz na ABU? E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu tenho me feito essas perguntas. Eu acho que elas ajudam muito
a gente a entender um pouco por que Lucas, né, o autor de Atos, ele registrou essa história aqui do capítulo 27, essa viagem de Paulo para Roma, que no meio teve um naufrágio. Eu não sei se vocês repararam, mas essa é uma história cheia de detalhes bastante técnicos, assim, né? Falando sobre os ventos, sobre as cidades, sobre os navios, né? Como que as coisas funcionavam e tudo mais. Coisas que parecem um pouco irrelevantes até para nós leitores. E o mais curioso é que essa passagem parece que não tem uma lição para nos ensinar. O livro de Atos, ele é praticamente todo de narrativas, né, com alguns discursos, alguns sermões, mas em geral a gente consegue captar as lições mais importantes de cada narrativa, de cada discurso facilmente. Mas aqui, com tantos detalhes, né, da história e tal, fica parecendo que está faltando alguma coisa, né? A gente não consegue muito entender o que Lucas está querendo nos ensinar com isso. Alguns pregadores, né, escritores que falam sobre essa passagem, percebendo essa dificuldade, né, muitas vezes tentaram até forçar o texto para dizer algumas coisas que ele não diz explicitamente. Eles usam, né, um recurso que é a alegoria, então eles tentam alegorizar o que está acontecendo aqui. Então eles vão pegar, né, imagens do texto, como o próprio Paulo, o barco, o mar, a tempestade, e vão dizer que essas coisas têm um significado oculto. Então, sei lá, Paulo significa Jesus, o barco significa a igreja, o mar, o pecado, ou o diabo, coisas desse tipo, né? E aí para tentar encontrar algum sentido nessa história. Mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe assim e forçar tanto o texto para entender o que Lucas quer dizer. Na minha opinião, o que faz mais sentido, o que mais nos ajuda aqui é colocar o texto dentro do contexto de Atos. Então, a gente tem aqui um relato, né, desde lá do primeiro capítulo, né, o Lucas contando o que acontece depois da ascensão de Jesus. Né? O capítulo 1 começa ainda com Jesus no meio dos discípulos, e ele faz uma promessa da vinda do Espírito Santo, e aí logo depois o Espírito desce, e aí, né, começa esse movimento dos discípulos. Alguns vão chamar inclusive o livro de Atos, né, de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo na vida dos discípulos e fazendo as coisas acontecerem, a igreja, né, se espalhar, o evangelho ser pregado e tudo mais. E lá no meio, né, um pouquinho antes do meio, aparece essa figura que é Paulo, que na verdade se chamava Saulo, que era um perseguidor da igreja, mas ele tem um encontro com Jesus, né, e é um encontro transformador na sua vida que faz com que ele se torne, se não o principal, um dos principais pregadores, testemunhas do evangelho, né. E aí a gente vai acompanhar, né, essa história em determinado ponto de Atos, né, do meio ali, a partir do capítulo 16, 17, né, ele se torna praticamente o personagem único da história. A ênfase é toda colocada em cima dele e da sua história. E aí a gente precisa ter isso em mente, né, para entender o que Lucas está querendo dizer aqui, né? Que contexto é esse, né? E aqui a gente está bem no final do livro, capítulo 27, o capítulo 28 é o último. E Lucas está contando como é que essa história tão incrível de Paulo, ela está acabando, ela chega ao seu fim. E ele está escrevendo, e também isso é um detalhe importante, para uma igreja que está começando, uma igreja que provavelmente conhecia a história de Paulo, conhecia a história de suas viagens. Talvez, né, algumas das pessoas que leram essa história participavam de uma igreja que tinha sido até plantada pelo apóstolo Paulo, até conheciam ele pessoalmente, né? Então, as pessoas para quem Lucas escreve. E um outro detalhe também é que muito provavelmente essas pessoas conheciam o final da história de Paulo. Sabiam o que tinha acontecido com ele, sabiam inclusive que ele já tinha morrido. É um detalhe que Lucas ele oculta, né, dessa história ele não conta. Mas a gente sabe que Paulo morreu alguns anos depois desse naufrágio, né? Muito provavelmente ele foi sentenciado à morte pelo Império Romano, pelo imperador, devido à sua fé em Jesus. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Essas coisas que estão acontecendo, essa história que Lucas está contando.
Porque eu creio que o que Lucas quer nos deixar claro aqui, né, com esse relato, é nos dar uma noção realista e fiel de quem foi Paulo, né, de quem foi a pessoa de Paulo. Não só nos grandes momentos do seu ministério, mas também nas lutas e nos desafios. Ele quer nos mostrar a humanidade de Paulo, as lutas de Paulo, como que ele viveu a sua vida. E mais do que mostrar Paulo, ele quer nos mostrar o que significa viver uma vida de devoção, de testemunho, de serviço a Jesus e ao Evangelho. Ele quer mostrar, através da vida de Paulo e dos episódios que cercaram o final da sua vida, ele quer mostrar para a igreja daquela época e também para nós o que significa servir a Jesus, pelo que a gente vai passar, quais são os desafios que estão diante de nós e quais são as esperanças que a gente pode ter ou não ter. Então, essa eu creio que deve ser a nossa expectativa ao olhar para esse texto. Como que os momentos finais da vida e do ministério de Paulo, como que eles nos direcionam e nos encorajam a viver os nossos próprios desafios como discípulos de Jesus? E quais são, então, se a gente viver essa vida como discípulo de Jesus, quais são os desafios, as dificuldades que a gente pode esperar enfrentar nessa caminhada? Então, vou repetir de novo, né? O que será que Lucas, né, através desse relato, quer nos ensinar? Ele quer mostrar com detalhes, né, o que acontece na vida de Paulo, o final, como é o final da sua vida, do seu ministério, para nos direcionar e encorajar a viver a nossa própria vida de devoção a Jesus, de testemunho do Evangelho, sabendo o tipo de dificuldades que nós vamos também encontrar, assim como foi com Paulo. Beleza? Até aqui? Bom, então vamos lá. A gente vai dividir agora, né, o restante dessa parte em 3 pontos, basicamente. O primeiro deles, né, a primeira lição que eu acho que essa história de Paulo quer nos ensinar, é que a fidelidade de Deus não significa sucesso. E aqui eu quero colocar sucesso entre aspas, né? Gosto de fazer esse símbolo, porque eu preciso explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com sucesso. A gente vive em um mundo que valoriza muito essa coisa do sucesso. A gente, desde criança, ouve, né, que a gente tem que buscar os nossos sonhos, que a gente tem que batalhar para ser alguém na vida, né? E, por outro lado, a gente é desafiado a sonhar grande, né, a almejar grandes coisas. Às vezes até ouve que o tamanho dos nossos sonhos é também o tamanho das coisas que a gente vai conquistar. Quanto maior for o nosso sonho, maior vai ser a nossa conquista. E aí eu pergunto a vocês, será que isso tem a ver com a mensagem do Evangelho? Será que faz sentido isso com essa mensagem, com a vida de Paulo, por exemplo? E não só olhando, né, questão de conquistas financeiras, de carreira ou coisas desse tipo, mas dentro da própria igreja, do nosso contexto eclesiástico e missionário também, a gente tem muito essa visão, esse incentivo de buscar coisas grandes, de buscar o sucesso. Então, a gente aprende a sonhar com uma igreja grande, cheia de gente, né? Ouvir pregações poderosas, né? Pregações que nos deixam para cima, animados, empolgados. Pensando no nosso contexto de ABU, né? Nós almejamos que os nossos grupos, né, também estejam sempre cheios de gente, com muita gente participando dos nossos estudos bíblicos, muitos não cristãos. Queremos ser relevantes na universidade, conhecido por todas as pessoas, causar um impacto, né, mudar o mundo através do nosso grupo de ABU. E finalmente, como pessoas, né, como indivíduos, nós também temos essas aspirações. A gente quer ser alguém, né, ser reconhecido. Hoje nós temos as redes sociais, né, nós medimos muitas vezes a nossa qualidade como pessoas, né, pelas nossas curtidas, né, pelas coisas legais que a gente compartilha, por fotos incríveis, por experiências maravilhosas. A gente quer ser admirado, né, a gente busca, a gente tem esse anseio por isso. E mais uma vez eu pergunto, será que essa medida de sucesso, será que essas aspirações fazem sentido de acordo com a mensagem do Evangelho? E olhando para essa história de Paulo, né, principalmente como a sua vida caminhou para o final, eu acredito que as coisas não
funcionaram ou funcionam bem assim. Paulo, ele foi extremamente devoto e fiel a Deus e ao seu chamado de pregar o evangelho. Ele era um cara que pregava com poder, com sabedoria. Ele conseguia dialogar com diferentes culturas. Ele tinha uma pregação poderosa e ele realizou muitos milagres, né? Coisas grandiosas. Ele viajou o mundo anunciando o evangelho. E qual que foi o resultado final? O que ele ganhou com isso, com tudo isso que ele fez? E olhando, né, para essa história, especialmente para esses capítulos, como que a gente leu, o capítulo 27, a gente percebe que o resultado foi sofrimento, foi tentativa de assassinato, julgamentos injustos, tortura, prisão injusta. Ele teve que apelar para César, né, que é, vamos supor, hoje é nosso, quando algumas pessoas apelam para o STF, para instâncias superiores, para ele não morrer antes, né? Ele ia morrer, ele estava praticamente condenado à morte, ele teve que fazer isso para não morrer. Você pode ler um pouco mais sobre isso aí nos capítulos 21 até o 27, né? E ele vive essa vida conturbada, cheia de dificuldade, cheia de sofrimento, né? Cheia de perseguição, tem que fazer esse apelo. E aí quando ele consegue, né, esse recurso para ser julgado por uma instância superior, que no caso é o próprio imperador, que é César, na viagem para lá o que acontece? Naufrágio, né? O barco dele afunda. E aqui tem um detalhe interessante que eu queria comentar com vocês, é que chama a atenção que não só, né, todos esses detalhes aí, que as coisas não deram certo, mas a própria questão do naufrágio ela é muito significativa, né, para esse contexto, né, que Paulo está. Se a gente for olhar na própria Bíblia, a gente tem lá em Jonas, né, o profeta lá do Antigo Testamento, no capítulo 1 de Jonas, a gente vê que aconteceu uma grande tempestade, Jonas está viajando de barco, daí tem uma grande tempestade, e a vida daquelas pessoas que estão no barco com Jonas só é poupada quando Jonas é lançado ao mar e a tempestade cessa. Isso acontece porque a tempestade naquela situação é uma maldição, né? Porque Jonas ele está desobedecendo uma ordem de Deus, né? E aí, então essa coisa do mar e tudo mais era visto como as tempestades, né? As dificuldades do mar são vistas como, de certa maneira, uma ação de Deus ou dos deuses, né? Para punir alguém. E aqui no caso de Paulo, né? Numa cultura muito influenciada pela mitologia greco-romana, então eles criam que tinham os deuses do mar e tudo mais, né? Quando alguém passava por um naufrágio, por uma situação como essa, isso para as pessoas soava como uma maldição mesmo, né? E até é interessante, no capítulo 28, no versículo 4, quando vai contar, né, sobre a sobrevivência deles, que eles conseguiram, depois do naufrágio eles foram para uma ilha, e aí lá Paulo é picado por uma cobra, e aí as pessoas logo pensam, esse cara aí é amaldiçoado, porque ele deve ser um assassino ou coisa do tipo, porque primeiro, os deuses tentaram matar ele no mar, ele não morreu, e aí ele sobrevive e agora vem uma cobra e pica ele. Esse cara aí não é do bem, não. Então, imagina só, né, esse currículo aí de Paulo, né, tanta coisa pela qual ele passou, lembrando lá de tudo que ele tinha feito pelo evangelho, pela causa do evangelho. E o próprio Paulo, interessante, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer muitas outras coisas pelas quais ele passou, inclusive naufrágio, esse aqui não é o primeiro. Ele diz que passou por 3 naufrágios e outros perigos de mar, na terra, fala que ficou 1 dia e meio à deriva, né? Um monte de coisa ruim, assim. O Ziel Machado, que era o obreiro da BO, tem uma piadinha que é engraçada, ele diz que quando vai falar uma coisa, uma zoeira, ele fala, como diz no grego profundo, e aí ele solta, né? E aqui no nosso caso, né, como diria o grego profundo, que cara zicado que era Paulo, né? Que cara azarado, amaldiçoado, fracassado. Que uma pessoa pode fazer de tão errado para passar por tudo isso? Essa provavelmente seria a pergunta que a gente ia fazer se a gente não conhecesse a história toda. Se a gente não tivesse o Evangelho como nossa perspectiva
para avaliar as coisas. Mas nós sabemos que Paulo não fez nada de errado. Muito pelo contrário. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, então, é que os resultados das nossas iniciativas, né, em especial o resultado da nossa obediência a Deus e a Jesus, podem muitas vezes ser aquilo que o mundo vê como fracasso, como um naufrágio ou como uma derrota. Vou dizer mais uma vez, o resultado da nossa obediência a Deus, muitas vezes, são coisas que o mundo vê como um fracasso, são coisas que o mundo vê como derrota. E definitivamente não são coisas que o mundo vê como sucesso. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês, cuidado com aquilo que você aspira. Cuidado com a maneira como você avalia os seus líderes na sua igreja, no seu grupo de ABU. Cuidado com a maneira como você avalia a si mesmo, o seu desempenho, as suas conquistas. Talvez o seu fracasso, alguma derrota, algum naufrágio pelo qual você passou, sejam, na verdade, a maior prova do seu sucesso. E antes de passar para o próximo ponto, eu quero ler uma passagem aqui da Bíblia. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, um trecho lá do Sermão do Monte, que Jesus está falando justamente sobre essa questão do sofrimento por causa do Evangelho. E eu acho muito interessante como que isso corrobora, como isso aprofunda aquilo que Paulo viveu e está vivendo aqui nesse naufrágio. Eu vou ler aqui na versão da mensagem. Jesus fala de Jesus. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Os meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Que incrível a gente saber disso. Saber que quando a gente é fiel, obediente, vive e testemunha do Evangelho, e no final isso dá tudo errado, a gente está em boa companhia. Quando a gente fracassa por ser fiel a Deus, a gente está do mesmo lado, no mesmo time dos profetas, no mesmo time de Paulo e no mesmo time do próprio Senhor Jesus, que mais do que todos esses foi fiel e teve como consequência a morte de cruz, como preço pago pela sua obediência. Passando agora para o nosso segundo ponto, nós vimos que o resultado da obediência nem sempre é o sucesso. Muitas vezes é o fracasso. Mas é importante a gente lembrar que o fracasso pessoal, o fracasso nosso e talvez das nossas organizações, instituições e até das nossas igrejas, não significa o fracasso da missão. Nós podemos naufragar, nós podemos ser derrotados, sermos esquecidos, sermos até mortos. Mas como diz o tema do nosso CR, a missão não naufraga. E no próprio texto que a gente leu, o capítulo 27, tem algumas evidências disso, né? As coisas que acontecem com Paulo. Apesar do naufrágio, do sofrimento, da dificuldade, o Paulo, ele sobrevive e ele finalmente chega em Roma. Esse era o plano que Deus tinha para ele. Se você olhar lá no capítulo 23 de Atos, versículo 11, Deus colocou no coração de Paulo esse desejo, essa promessa de que ele ia para Roma, o coração do Império Romano, a cidade mais importante daquela época. Deus iria enviar Paulo para aquele lugar, para que lá ele testemunhasse do Evangelho. E mesmo com tudo isso que acontece aqui, com o naufrágio, com todas as dificuldades, Paulo chega lá,
essa missão se cumpre, independente do que acontece no meio do caminho. E mesmo aqui no capítulo 27, versículo 23 e 24, essa promessa ela é reafirmada. Paulo é dito que ele não só vai para Roma para testemunhar do evangelho, mas também que ele vai poder fazer isso diante do imperador, diante de César, a maior autoridade humana que existia no mundo daquela época. Então, vejam só, apesar de toda a desgraça, né, a aparente maldição e o fracasso na vida de Paulo, a missão que Deus tem para ele se cumpre. Aquilo que Deus planeja e estabelece para a sua vida é cumprido. E para a gente entender um pouco melhor essa ideia de missão que não naufraga, a gente precisa deixar um pouco mais claro qual que é a missão que a gente está falando. Pode ser até meio óbvio isso que eu vou dizer, mas a gente precisa deixar claro que essa missão não se trata da nossa própria vida, das nossas aspirações, da nossa reputação. Não se trata das nossas organizações, das coisas que nós construímos, que muitas vezes até são bem intencionadas, né? Como eu creio que a ABU é, a nossa igreja, outras coisas das quais a gente faz parte. Mas isso não é a mesma coisa que a missão de Deus. A gente facilmente confunde as coisas. E aí quando uma coisa dá errado, a gente acha que é a missão de Deus que está indo por água abaixo. E isso é ainda pior quando a gente está envolvido em algum esforço muito grande, né? Que a gente se dedica de corpo e alma, de coração, com um desejo sincero de abençoar as pessoas. E aí simplesmente as coisas não dão certo. Vou dar alguns exemplos aqui que você já deve ter passado por isso. Alguma vez que você tenha talvez preparado um estudo bíblico para o seu grupo, feito aquilo com muita dedicação, dedicado horas e horas estudando a palavra de Deus, orando, né, pedindo a bênção para aquilo, faz um estudo legal, bacana, e aí quando você vai ter um momento de compartilhar com o seu grupo, as pessoas simplesmente não aparecem. Ninguém vem e você fica lá, esperando, e todo o esforço que você fez, de certa maneira, parece que é inútil. Ou então um outro exemplo, quando você testemunha do evangelho para alguém, né, conversa com alguma pessoa, compartilha sua vida com ela, suas experiências, ajuda aquelas pessoas a estudar a Bíblia ou tirar suas dúvidas sobre a fé cristã. E aí depois de muito tempo caminhando com ela simplesmente não crê naquela mensagem. Ela se recusa a confiar em Jesus e na mensagem do evangelho. Acontecimentos como esse fazem a gente pensar não apenas que a gente está fracassando, mas que a própria missão de Deus está fracassando. Mas a gente tem que perceber e lembrar que essa não é a história toda. O próprio Paulo aqui nos ajuda com isso, porque ele muitas vezes se viu desamparado, se viu desesperançoso, achando que a missão não ia prosperar. Tem um texto que eu gosto muito, que é o final de 2 Timóteo, lá no capítulo 4, que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai contando o que está acontecendo com ele no final de sua vida, e ele diz que as pessoas abandonaram ele. Ele mesmo se sente tentado a... Ele não fala essas palavras, mas uma das possíveis ideias é que ele se sente tentado até a abandonar o evangelho. Porque ele vê que a situação está muito difícil. Ele ouve notícias de que as igrejas estão passando por muitas dificuldades e perseguições. Os seus amigos o abandonaram. E ele começa a temer pela missão. A igreja nos primeiros séculos passou por muitas dificuldades como essa também. Foi tão perseguida que em alguns momentos parecia que ia deixar de existir. E olhando, né, daquele aspecto, naquele momento, realmente parecia que a missão estava naufragando. Mas olhando hoje, a gente sabe que esse não foi o final da história. A missão de Paulo, da igreja, dos primeiros cristãos se cumpriu. E a mensagem do evangelho foi preservada, e preservada de tal maneira que nós hoje somos frutos disso. Nós também, de certa maneira, somos frutos do testemunho da missão de Paulo. Então, mais uma vez, nós temos que tomar cuidado em separar aquilo que nós cremos que é a missão de Deus, que nós temos na nossa cabeça, e aquilo que realmente é a missão dele. Essa é uma coisa importante. E a outra coisa, o outro aspecto, é também tomar cuidado quando a gente julga o cumprimento da missão de Deus na questão do tempo, ao longo do tempo.
né? Como que a gente está olhando as coisas que a gente está vendo agora e como que as coisas vão se desdobrar ao longo dos anos, coisas que a gente nem vai ver, nem vai ficar sabendo. Quando a gente está no meio da tempestade, com medo de perder a vida, é possível que a nossa perspectiva da missão seja de que ela vai naufragar, de que ela não vai sobreviver. O mesmo pode ser dito no meio de uma pandemia, como a que a gente tem vivido, quando a gente não tem aula presencial, quando os nossos grupos têm dificuldade de se reunir presencialmente, quando a gente tem dificuldade de renovar a liderança nos nossos grupos locais. Quem sabe você até mesmo esteja temendo pela sua própria vida, pela morte das pessoas queridas ao seu redor. E tudo isso faz a gente temer também pela missão de Deus. Tudo isso faz a gente temer pelos frutos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas essa não é a maneira certa e o lugar certo para avaliar essas coisas. Assim como a gente disse no ponto anterior, o sofrimento pelo qual a gente está passando agora pode justamente ser a evidência de que a missão está avançando. As dores, dificuldades e o medo podem justamente ser o sinal de que Deus está cuidando da sua missão. Assim como na morte de Cristo pareceu que era o fim, né? A gente vê lá os discípulos no caminho de Emaús, inconsoláveis, porque acreditavam que as promessas não tinham se cumprido. Na verdade, a morte de Jesus é o começo da ressurreição, é a porta de entrada para a salvação. Só que durante aqueles 3 dias, entre a cruz e a ressurreição, ninguém conseguia perceber isso. Da mesma maneira, nesse momento de morte, de medo, de tempestade, é muito difícil perceber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Mas uma coisa a gente pode estar certo: a missão de Deus, ela não naufraga. E agora eu quero seguir com vocês para nosso último ponto. Como então a gente pode viver nesse aparente paradoxo de que nós podemos fracassar, mas a missão de Deus vai ter sucesso, não vai naufragar? E aqui eu quero seguir com algumas aplicações a partir do que nós vimos. E a primeira delas é que nós precisamos ter muita prudência quando nós vamos julgar pessoas e até movimentos, acontecimentos, ocasiões em que a gente vê um aparente fracasso acontecendo. Paulo, por exemplo, ele foi visto como herege, como inimigo da fé judaica, como um perdedor e até como uma pessoa amaldiçoada por ter passado por tanto sofrimento e por tanta tragédia. Paulo passou seus últimos anos preso. Ele foi abandonado pelos seus amigos que se diziam cristãos. E a pergunta é, será que isso significa que ele era um derrotado? Que ele era um loser? Que ele era merecedor de todo esse sofrimento pelo qual ele passou? É óbvio que não. E aqui eu não estou querendo dizer que Paulo era uma pessoa perfeita, né, um santo, alguém que nunca errou. Ele mesmo faz questão, né, lá em Romanos, né, em outros textos, em Filipenses, de mostrar como ele era pecador, de como ele era uma pessoa indigna, né, do Evangelho, como ele era uma pessoa que não conseguia cumprir com aquilo que ele desejava. Mas a questão não é essa, a questão é que as circunstâncias da vida de Paulo e até da sua morte, elas são incapazes de definir quem ele era. Essas palavras, sucesso e fracasso, são incapazes de definir quem é Paulo e o que Deus fez através dele. A graça de Deus que operou em Paulo de maneira extraordinária vai além daquilo que os nossos olhos são capazes de ver e de julgar e de interpretar ou de perceber com a clareza necessária. O que Deus fez através de Paulo é algo que nós dificilmente
conseguiríamos avaliar naquele momento e até hoje conseguimos ter noção da grandeza daquilo. Da mesma maneira, acontece com pessoas próximas a nós. Recentemente, eu perdi o meu sogro, pai da minha esposa, por causa da Covid. Foi uma coisa muito triste, a gente nem conseguiu se despedir dele, ele era muito novo e essa doença, como vocês sabem, ela tem um efeito destruidor e ela ataca as pessoas muito rapidamente. E uma das coisas mais tristes é isso, né? As palavras que não foram ditas, o legado que a pessoa deixou para trás e que ela não conseguiu nem de alguma maneira ser cuidadosa com isso, não conseguiu se despedir, resolver alguns problemas, resolver conflitos, deixar as coisas certas, tanto nos relacionamentos como nos negócios e por aí vai. Parece que essa pessoa não cumpriu a sua missão, parece que ela não cumpriu aquilo que Deus tinha para ela fazer enquanto ela vivesse. Mas olhando para a história de Paulo, né, para isso que a gente tem lido, pela graça de Deus que atuou na vida do meu sogro, eu posso ter a convicção de que a vida dele não foi em vão. Meu sogro, ele era uma pessoa que amava Jesus. Ele era uma pessoa com defeitos, com dificuldades, mas ele era amado por Deus e salvo por ele. E por isso eu posso hoje celebrar o que ele viveu. Eu posso celebrar as experiências que a gente teve com ele. Eu posso aprender com o exemplo dele. Ainda que ele não tenha sido uma pessoa perfeita. A memória que fica, por causa da graça de Deus, não é a memória do naufrágio, não é a memória da UTI, da intubação ou da morte. É a memória da vida, da graça, é a memória da esperança, do que Deus ainda vai fazer por meio da vida dele, por meio daquilo que ele colocou nos seus filhos, nas pessoas com as quais ele se relacionou. E é assim que nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor, tanto aquelas que estão perto como aquelas que nos deixaram. E o mesmo vale para cada um de nós. A gente não pode se abalar com os nossos próprios fracassos também. Talvez a sua vida seja repleta deles. Talvez a sua carreira não vai ser uma coisa muito grandiosa, a sua família talvez vai ser cheia de problemas. E até o seu testemunho cristão vai ser muito fraco em alguns momentos. Mas nada disso serve como indicador daquilo que você realmente é. E nem daquilo que Deus pode fazer, faz ou talvez fez no passado através de você. Então, muito cuidado com a maneira pela qual você avalia tanto o sucesso como o fracasso seu e das pessoas ao seu redor. E a outra questão, que é a questão final, que o texto nos encoraja a fazer, é como que a gente vive, como que a gente dá testemunho no meio dessa confusão. No meio de aparentes fracassos, mas nessa certeza da missão de Deus que vai se cumprir. Talvez você possa estar pensando, sucesso e fracasso não valem de nada, eu não sei o que vai acontecer comigo, então let it go, deixa as coisas acontecerem, não vou me esforçar, não vou fazer nada, eu não posso garantir nada mesmo. Mas, obviamente, não é isso que a gente deve fazer. O próprio Paulo aqui vai nos dar um exemplo disso. Ele nos mostra como isso é um grande erro. No meio desse naufrágio, Paulo jamais abandonou o desejo de cooperar para que as coisas dessem certo. E até para cuidar dos outros. O que mais me chama a atenção entre as suas atitudes no meio disso é o que está lá nos versículos 33 até o 38. Eu vou ler aqui para vocês. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu em que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para o seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, Paulo tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo.
que Paulo faz aqui? No meio daquele caos, da tragédia que estava chegando, do desânimo, Paulo ele se preocupa com o bem-estar dos seus companheiros de viagem. Ele parte o pão com eles e ajuda aquelas pessoas a se alimentar e renovar o ânimo. E por que Paulo faz isso? O que motiva ele? Gente, tá tudo dando errado, tá todo mundo mal, tá todo mundo desanimado. Tipo, as esperanças se esvaem. Por que Paulo age assim? Ele é um dos que está ali correndo risco de vida. E eu creio que a resposta para isso é o que aparece um pouquinho antes, lá no versículo 21 a 26. Diz assim: Tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Porque ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus que tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Paulo tem convicção de que Deus vai preservar as vidas daquelas pessoas, ainda que o navio seja destruído e que a carga seja perdida. Apesar do naufrágio iminente, de não ser possível salvar a carga, muito menos o navio, Paulo tem certeza de que a missão não naufraga. E como a missão não naufraga, como ele sabe disso, faz muito sentido se alimentar, faz muito sentido se cuidar agora, faz muito sentido se proteger, se preparar e aguardar pelo livramento e pelo cumprimento da promessa que vai vir. E esse é o mesmo chamado que cabe a nós hoje. Apesar do naufrágio que a gente vive, da calamidade pública, da pandemia, do aquecimento global, das guerras, dos genocídios e dos nossos próprios fracassos, das coisas erradas que a gente faz, seja individualmente, seja como missão da BUB, nós sabemos que Deus e a sua missão não vão falhar. Nós sabemos, por exemplo, que Cristo vai voltar, que Cristo vai reinar, que vão haver novos céus e nova terra, e que o sofrimento que a gente vive hoje vai passar. E por isso a gente pode partir o pão, a gente pode se animar, ter bom ânimo, e partir esse pão dividindo ele com as pessoas ao nosso redor, animar aqueles que estão junto com a gente, mesmo que sejam pessoas que não compartilham da nossa fé, as pessoas que estão no barco naufragando com a gente. É nosso dever partilhar o pão e essa esperança com elas. E agora, sabendo que talvez o barco vai para o buraco mesmo, a gente pode fazer isso de maneira muito mais livre e até poderosa, sem se preocupar com os resultados, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar de nós mesmos. Porque nós temos a certeza de que a missão não vai naufragar. Lá fora tem tempestade, tem ondas violentas, tem morte, tem distanciamento social, tem incerteza, tem medo, mas nós vemos além do tempo e além desses sinais. O nosso mundo, a nossa missão, o nosso país, a nossa sociedade, até a espécie humana podem naufragar, mas a missão de Deus não vai naufragar. Por isso, meus amigos abeuenses, tenham bom ânimo, partilhem o pão, sirvam uns aos outros e se preparem porque o livramento logo vai chegar. Ainda que ao nosso redor tudo nos diga que não tem como escapar, que não tem jeito, que a gente não vai sair dessa. E a minha oração e meu apelo final, a minha petição, minha invocação a Deus é que Ele nos dê graça para que mesmo no meio do naufrágio, que a gente vive nesse momento de pandemia, de tantos outros desafios, mesmo que haja tantos fracassos, tanto fora como dentro de nós, que nós possamos ser uma missão, uma comunidade que parte o pão, que serve o próximo e que tenha certeza de que o livramento vai chegar. E que assim como Paulo e todos aqueles que estavam no barco com ele, que nós também tenhamos a certeza de que nós vamos chegar com vida, em segurança, na beira da praia.
1, 2, 3, vai!